Luana, tá, Oi? tá conseguindo ver a minha tela? Não. Não tá conseguindo ver a tela do sistema não, né? Aparece 3, mas não tem nadinha. Beleza, então eu vou compartilhar novamente aqui, só um momento. Ah, não, é a tela do Elenac que apareceu. Ah, tá. Pronto, deixa eu ver aqui. Agora estão conseguindo, né? Agora sim, tá aparecendo. Beleza. Então, olha só, né? Hoje qualquer engasgo na hora de fazer a criação, porque eu estou com uma outra máquina e essa ela é um pouco inferior à que eu estava antes. Então, pode ser que dê uma travada, uma coisa do tipo. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Pessoal, nas nossas últimas 2 aulas, a gente trabalhou bem a nossa parte de cadastro. Nós cadastramos empresas, cadastramos empregados, nós fizemos cadastro de cargos, etc. e tal. A gente pegou e montou toda a nossa base para que nós pudéssemos vir até aqui e, né, dar sequência à nossa parte de folha, nossa parte de movimentação. Então, a gente pegou, cadastrou empresa, cadastrou tudo isso. Hoje, nós vamos trabalhar aqui com uma empresa demonstração, porque ela tem uma empresa que ela vem no sistema, ela tem bastante empregados e tal. E aí, a gente vai acabar trabalhando com ela, porque é um pouquinho mais, digamos, tem mais informações. Hoje, talvez a gente não se aprofunde em tantos detalhes, só que a gente vai mostrar pelo menos a mecânica de como eu faço para gerar, como eu faço para criar. Sendo que a gente vai trabalhar também algumas das principais situações. Enfim, na verdade, a ideia é que a gente consiga destrinchar aquilo que eu tenho de mais importante no sistema. Nós trabalhamos aqui cadastros e agora nós iremos ver a parte de movimentos. Olha só, eu tenho movimentos e eu tenho situações. E aqui eu tenho os adiantamento, folha, complemento, férias, né, seus devidos complementos, férias coletivas e complementos, rescisões, 13º e por aí vai. Eu tenho aqui movimento, situações. Movimento, situações, legislação é onde eu vou ver, né, ele sempre trava essa mensagem aqui, é onde eu vou ver a minha tabela de alíquotas, é onde eu vou ver as bases que o sistema tem para pegar e calcular a minha folha, porque ele precisa ter uma base, ele precisa ter algo para dar um norte, ele não simplesmente vai pegar as alíquotas. É tão tal que isso, eu tenho que fazer assim, porque se eu vier aqui e for calcular uma folha de 2013, se eu não tiver todas essas informações aqui, né, esses inícios e fins, eu não vou. Se eu fosse calcular, eu iria calcular a informação antiga, só que com padrão atual. Então, ele tem todos os históricos para cada um dos anos, para cada um dos meses que foi realizado. E isso é um padrão que se repete não só aqui em situações de legislação, mas situação empresa, porque pode ser que em 2019 a empresa fosse do Simples e depois disso ela passou a ser uma empresa normal. O empregado em 2019 ele era auxiliar administrativo, 2020 ele passou a ser o gerente administrativo e eu não posso simplesmente pegar e editar as informações. Eu tenho que ir criando históricos
para que eu possa ter essas informações bem alinhadas no meu sistema. E caso eu precise fazer um recálculo, reprocessar uma informação, eu não acabe bagunçando o que já tem. Então, vou só abrir aqui. Olha só, esses são os parâmetros do sistema. A alíquota do FGTS, a alíquota para aprendiz, informações da multa rescisória, o recolhimento mínimo da GPS, aqui é importante porque essas informações aqui, por exemplo, com relação ao GPS, porque quando eu vou gerar o meu INSS, ele não permite que eu gere alguma que seja com valor menor que R$10. Até porque esse é o valor mínimo que a Receita ela aceita para pagamentos, R$10. Informação de dedução por dependente. Então, tudo isso daqui, ó, as tabelas de INSS, até 1045, 7,5, até 2089, 9%. Essas tabelas aqui, elas vão servir porque elas que vão dar ao sistema o norte de como fazer esses cálculos. A tabela de imposto de renda, tabela de imposto de renda na participação de lucros, tabela de salário e família, tabela de INSS para quem é servidor público, e assim vai. A gente não costuma trabalhar muito com isso daqui, embora ela seja de fundamental importância. Aqui a gente vem só mesmo para conhecer. Até porque, quando a gente estiver processando as informações, o sistema vai calcular automaticamente. Então, aqui, a gente não costuma vir aqui fazer alguma coisa, não. É muito raro, salvo algumas exceções. Então, a gente vai logo para a nossa parte de folha de pagamento. Movimentos, situações, empresa. Movimentos, situações, empresa, olha só. Eu tenho aqui os históricos. Aí tem, como é uma empresa de demonstração, a gente usa muito para fazer teste. Então, eu venho aqui, olha só. Imaginemos aqui, 2018, 2014, pessoa jurídica, 2018, produtor rural. Só que é uma situação que não vai acontecer, nesse caso aqui, nessa mudança. Mas só para a gente ter uma ideia. Eu vou vir aqui. Lucas, essa minha empresa, lá em 2019, ela era uma empresa do Simples Nacional. Então, vou deixar aqui só para a gente trazer para cá, que é algo que a gente já trabalhou. Vou colocar aqui. Pronto, Simples Nacional. Vou deixar a informação. Pronto. Agora em 2020, ela sofreu uma alteração. Ela era do Simples e passou a ser uma empresa normal. Eu não vou simplesmente chegar aqui e editar e modificar. Por quê? Porque lá em 2019, ela era do Simples. Então, eu vou chegar aqui, vou dar um novo, dizer que a partir dessa data, por exemplo, 0101 do 20, está aparecendo esse modelo existente, porque como eu estou na versão comercial, já que eu ainda não passei a versão acadêmica para cá, na comercial ele traz alguns modelos. Eu vou dizer que não. Olha só, ele pega as informações anteriores, e aí eu venho para cá. Ela era do Simples, só que agora ela passou a ser uma empresa normal. Então, venho aqui, coloco a classificação 99, indicando que é uma empresa normal. E caso tivesse mudado as informações daqui com relação a quem é o responsável por essa empresa e tal, eu colocaria. Mas como não mudou nada, eu vou pegar e vou dar um OK. A mesma coisa eu vou fazer com movimentos, situações e estabelecimentos. Lembrando que a gente já pegou, já cadastrou esses estabelecimentos, a gente já cadastrou essas informações. Então, a gente não vai se aprofundar muito nessa questão do estabelecimento, até porque no momento que a gente cadastrou, no nosso vídeo anterior, a gente pode ver bem isso. A gente explicou quais eram os campos, quais eram os parâmetros que a gente usaria. Então, vou vir aqui, novo, 01/01/2020, ele vai trazer as informações anteriores. E eu venho aqui. Pronto, olha, já está até aqui, já até puxou as informações, mas geralmente não puxa. Código GPS de empresa normal. E eu vou alimentar aqui o sistema com as informações que eu tenho, 5,8. Então, aqui é basicamente para a gente entender que
quando há uma mudança de tributação, isso também implica em mudanças no cadastro do sistema. Para quê? Para que eu possa fazer os recolhimentos da forma como é feita. Por exemplo, aqui, com relação ao FAP. O FAP, dependendo da quantidade de acidentes de trabalho, dependendo da quantidade de aposentadorias por invalidez, ele vai mudando ano a ano. Né? Ele vai mudando ano a ano. E aí, vamos imaginar que eu estou recolhendo com RAT 1. Só que aí eu acabei descuidando, né, a parte de... Só um minuto, pessoal, que meu cunhado acabou tacando o pé aqui no o dedinho no canto da parede. Só um minutinho. Pois é, pessoal, coisas que acontecem no home office, né? Vocês imaginam aí o quanto é interessante acertar o dedinho mindinho no canto da parede. Né? Mas é assim mesmo. Não, ele quase que ele faz uma reforma aqui na casa, quase que a parede muda de lugar. Interessante, interessante. Aí, como eu estava falando, imaginem que eu estou recolhendo com RAT com FAP 1,5. Pronto, FAP 1. E aí, os meus impostos estão nessa base de 26%, uma coisa assim. E eu não prestei atenção, só que como a minha empresa esse ano ela foi bem cuidadosa com relação a empregados e tal, o RAT diminuiu, foi para meio. No fim das contas, eu vou pegar e vou acabar recolhendo o meu imposto com um valor um pouco menor. Por quê? Porque se antes ele recolhia na base de 1, agora ele vai recolher na base de meio. Então, assim, são informações que eu tenho que estar vendo constantemente para que eu possa estar utilizando aqui. E, consequentemente, alimentando o meu sistema da maneira correta. Ah, Lucas, mas só 0,5% faz toda a diferença? Uma folha com 1 ou 2 empregados talvez não faça tanta diferença. Mas se nós estivermos trabalhando aí com uma empresa como a Vale, Maclase, que são empresas que têm aí seus 4 mil empregados, 10 mil empregados, e que a folha é absurda e o imposto é em cima dessa folha, 0,5% de R$ 1.000 é uma coisa. 0,5% de 10 milhões é uma coisa totalmente diferente. Então, por isso que a gente tem que estar sempre se atentando com relação a isso, para que eu possa estar alimentando o meu sistema da maneira correta. Então, vou dar um OK. Ele só me mostra aqui que o RAT está incompatível. Vou dizer que sim, que ele faz a alteração de forma automática. Olha só, aqui, olha, eu já estava recolhendo mais do que deveria. Estava recolhendo como 2. Na verdade, é 1. Pronto, então aqui, ó, movimento, situações, empresa, o todo. Movimentos, situações, estabelecimentos são as unidades. Lembrem o que a gente falou. Os estabelecimentos são as unidades físicas da minha empresa. São as minhas matrizes. A minha matriz e as minhas filiais. São as unidades da minha empresa, as unidades físicas, as lojas que eu tenho abertas. E a gente não vai fazer salário contratual por carga, a gente vem para cá para empregados. Movimentos, situações, empregados. Ele vai ter a mesma linha de raciocínio, das situações de estabelecimentos. É para eu criar novos históricos. E no caso de movimentos, situações, empregados, eu venho aqui, seleciono o meu empregado. E olha só as situações que nós podemos trabalhar. Em movimentos, situações, empregados, eu vou poder pegar e fazer a alteração de cargo, a alteração de salário, alterações de setores, alterações de descontos. Também vou poder fazer alterações de tomador de serviço. Tudo isso eu venho aqui.
Só que, da mesma maneira do situações de estabelecimentos e situações de empresa, eu não posso simplesmente chegar e editar. Não posso vir aqui e somente editar. Por quê? Eu vou estar colocando uma informação que não existe. Por quê? Porque nessa data aqui, de 3/12, ele não estava no cargo de professor, entendeu? Nesse caso, o que eu tenho que fazer é criar novos históricos. Eu só vou editar isso daqui caso eu esteja fazendo uma retificação. Caso eu esteja consertando algo que eu coloquei de maneira errada. Vou desmarcar aqui. Olha só, olha o tanto de situações que tem aqui. Só para a gente observar um pouco. Ele foi fazendo os históricos, conforme foi aumentando o salário e tal. Aqui ele teve uma redução, né? Não imagino por quê. Mas olha só como eu vou fazer. A Amanda, que era administradora de empresas, a partir de 1/1 de 2020, então vem um novo 01/01/2020. Aí ele só me informa que tem alguma movimentação criada, mas caso eu vou continuar. Eu tenho um campo aqui, motivo, que ele não impacta em muita coisa, mas é só para que eu possa identificar por que foi criada essa situação, por que foi criado esse histórico. Então, vou colocar aqui como reajuste. O reajuste. Vem aqui, ó. Vem o geral, na aba geral. Ela é administradora de empresas. Olha, mudança de horário também posso fazer. Todos esses campos aqui eu posso pegar e posso modificar. Posso estar criando. Vou aqui em remuneração. A remuneração dela estava como 1.010, só que agora ela sofreu um aumento e foi para R$8.000. Pronto, eu aumentei logo com vontade. Funcionário é meu, funcionário não, empregado, né? Parece uma brincadeira, mas acho que vocês já viram eu sempre me corrigindo com relação ao funcionário e empregado. Empregado, setor privado. Funcionário, setor público. É um funcionário público. A empregado, sim, empregado é do setor privado. E é sempre bom a gente entender um pouquinho essas nomenclaturas. Então, eu vim, ó, como eu estava falando, 1/1/2020, cria nova situação, coloquei que foi reajuste, vim aqui, no campo remuneração, e coloquei o novo valor. Se, juntamente com essa nova remuneração, houve uma mudança de cargo, eu também posso chegar, selecionar e mudar aqui, ó, gerente. Então, tudo isso eu consigo pegar e mudar aqui. Movimento, situações, empregados. Olha só a quantidade de informações que eu posso estar alterando. Informação de vínculo, pode ser que ele possa agora exercer um cargo de confiança. Aí, se não me falha a memória, artigo 62 da CLT. Questão de natureza, categoria ele não vai mudar. Se a partir daquela data, deixa eu só ver se consigo aumentar essa telinha bem aqui. Se a partir daquela data ele passou a pagar pensão alimentícia, eu venho e posso modificar aqui. Se ele vai passar a ter algum desconto, ou plano, nesse caso aqui o plano de saúde alterou, eu posso colocar aqui também, mas vou voltar para cá. Então, tudo isso eu posso pegar e criar para quê? Para alterar para o empregado. Remuneração, informação de vale-transporte, coisa que agora ele não vai ter mais desconto de vale-transporte, e assim vai. Questão de horas, ele vai passar a trabalhar mais horas, menos horas por mês. Se vai passar a bater ponto ou não. Então, tá aqui, vou desmarcar essa opção de contribuição sindical para não vir. Se vai ser empregado comissionado ou não. Com tudo isso, eu consigo fazer aqui. É aqui que eu vou fazer os ajustes dos históricos dos empregados. Aí, como já falei, né, até bem repetitivo, todas essas informações aqui, caso eu queira mudar e não seja apenas para corrigir, eu posso pegar e criar novos históricos. Eu vou pegar, já que a gente arrastou o salário, vou dar OK. Isso daqui é uma ferramenta que a gente tem para reajustar o salário de forma individual.
Só que o sistema ele também traz a possibilidade de ajustar de forma coletiva, olha só, utilitários, reajustar salários. Saiu o dissídio, por exemplo, o Sindicato do Comércio, que o dissídio, né, o reajuste anual é lá em novembro. Aí o salário, lá em 2019, se não me falha a memória, era R$ 1.148,70. E aí, a partir de acho que 1/2 de 2020, ele teve um aumento. Aumentou, acho que 4,5%, uma coisa assim. Aí eu venho, coloco o percentual e coloco aqui ajustar por valor. E venho e posso selecionar o sindicato específico ou não. Marco aqui quais os setores, né, dessa empresa. Marco quais os setores. Clico aqui para avançar. Vou marcar só alguns. Ó. E aí vão aparecer todos os meus empregados. Aparecem aqui os empregados. Quais os setores, o salário atual e o novo salário já com o reajuste. Como eu coloquei 4,5%, vamos observar se eles vão fazer conta mesmo. 8.000 vezes 1,045, que aqui é igual... Não é um curso de matemática, mas é como se eu estivesse pegando e adicionando 4,5%. 8.360. 8.360. Então, tá aqui, ó. 8.000, reajustado em 4,5%, 8.360. Então, tá aqui. Eu fiz um reajuste ali de forma individual, só que o sistema também me permite fazer de forma coletiva. É porque, né, uma empresa com muitos empregados não tem por que eu estar fazendo o reajuste 1 a 1, sendo que o sistema pode fazer automaticamente para mim. Então, vem aqui, aí seria somente clicar em avançar e ele vai pegar e vai realizar esse reajuste de forma automática. Vou cancelar o processo, deixa eu voltar aqui só para a gente ver que o sistema também tem a possibilidade. Vamos lá, situação... A gente estava em situação empregada. Deixa eu só sair aqui dessas telas. Então, vou vir aqui, né? Movimento, situações empregados. Deixa eu abrir. Seleciono meu empregado. E aí, como eu falei, eu posso criar, posso excluir alguma que eu quiser. Selecionar outros empregados e por aí vai. Ó, criar uma nova, novo. Venho aqui, seleciono o empregado, coloco a data dessa modificação, desse aumento, essa mudança de função, essa mudança de setor, e aí posso dar sequência aqui no procedimento. Tranquilo, pessoal? Até aqui, tranquilo com relação a essa parte que a gente fez? Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou clicar para sair. Ainda em movimento de situações, outra coisa que a gente pode até estar observando, a gente não vai trabalhar, mas só para a gente ficar sabendo um pouco mais, né? Olha só, movimento de situações. Vocês estão vendo aqui que tem várias informações com relação ao plano de saúde. Por quê? O sistema, ele tem uma ferramenta onde eu pego, cadastro quais as operadoras de plano de saúde, cadastro essas operadoras e também coloco as informações de faixa etária, porque vocês sabem, conforme eu vou aniversariando, eu vou entrando em novas faixas do plano de saúde, e aí com isso são novos valores. E o sistema, ele tem uma ferramenta justamente para te auxiliar nisso. Para quê? Para que todo mês você não tenha que chegar e pegar, calcular qual o valor desse mês do João, qual o valor desse mês do Francisco, o Francisco aniversariou, o João não aniversariou, etc. e tal. O sistema,
ele próprio vai fazer esse controle de acordo com as datas de nascimento, de acordo com o tipo de plano de cada empregado, de acordo com as faixas etárias de cada plano de saúde. Então, o sistema ele vai pegar e vai fazer todo esse controle. Então, basta que eu venha, cadastre essas informações, faça essas movimentações aqui. Beleza. Então, movimento e situações, a gente já observou. Vamos agora aqui para... Opa, abri sem querer. Movimentos, adiantamentos de folha. Os adiantamentos. Boa parte das empresas, elas trabalham com a possibilidade de adiantar valores para os seus empregados todo mês. Eu não estou falando de adiantamento de empréstimo. Tipo assim, o cara chegou lá, e fulano, você pode me dar um vale de R$300? Você pode me dar um vale de R$200? Não, eu estou falando de realmente adiantamentos quinzenais. O sistema ele consegue pegar e trabalhar isso. Então, como eu falei, algumas empresas elas pegam e têm essa possibilidade, elas têm essa opção de trabalhar com adiantamentos. Quando chega todo dia 15 do mês, ou elas adiantam um valor fixo que foi pré-fixado com o empregado, foi acordado com o empregado, seria aquele valor adiantado até o dia 15, lógico, né, respeitando todos os limites legais, tanto para a empresa quanto para o empregado, ou até um percentual. Geralmente, esse percentual ele é de 40%. Primeira coisa que nós temos que observar para que a empresa possa fazer esse adiantamento, no caso aqui no cadastro do empregado, é o seguinte. Vou pegar aqui um empregado, como eu falei, o sistema ele vai demorar um pouquinho hoje. Opa. Olha só, vou pegar aqui esse empregado, já que é o 29, né? Vou só retificar aqui o cadastro dele para a gente olhar aqui. Para que eu possa fazer a antecipação, né, o adiantamento para esse empregado, eu tenho que verificar se lá no cadastro dele, lá na opção de dados contratuais, opções de remuneração, se eu marquei essa opção aqui. Se essa opção estiver desmarcada, mesmo que eu tenha o percentual aqui especificado, eu não vou conseguir fazer esse adiantamento. Então, eu tenho que vir aqui, adiantamento de folha. Aí vamos observar o que foi acordado com o empregado, se foi um percentual ou se foi um valor fixo. Né? Um valor aqui que já foi pré-fixado. Vou colocar aqui percentual. Então, eu venho a adiantamento, coloco o percentual que vai ser adiantado, nesse caso é 40%, e dou um OK. Essa mesma situação a gente consegue fazer lá em movimentos, situações empregados. Movimentos, situações empregados. Vamos lá. Vamos imaginar que a Amanda ela não tinha adiantamentos. Ela não... Vou pegar outro empregado aqui, 38. Ela não havia optado pelo adiantamento. Só que a partir do mês 11, no mês 12 agora, novo, coloco o empregado 38. A partir do mês 8, do mês 12, tá demitida já. Então não vou mexer, mas vou só colocar aqui só para a gente ver. Então, a partir do mês 12, mês 01, do 12, do 20, a Amanda passou a receber esse adiantamento. Como é que eu vou fazer aqui? Eu venho mesmo a remuneração, marco o adiantamento e coloco ou o percentual ou o valor que foi acordado. Aí, vejamos bem as duas situações. Pode ser acordado no momento que eu estou contratando o empregado, aí eu já faço lá no cadastro, ou então um empregado que, porventura, não tinha esse adiantamento, não realizava esse adiantamento, eu venho, clico em novo, seleciono meu empregado, coloco a data, a partir de quando, a partir de qual competência, venho no campo remuneração, marco a opção de adiantamento e defino aqui qual percentual que vai ser adiantado. Venho aqui, coloco qual percentual e vou dar OK. Se eu não fizer isso,
no momento em que eu for criar minha folha de adiantamento, aquele empregado ele já não vai aparecer. É preciso que eu vá no cadastro do empregado, que eu vá no histórico do empregado e marque para dizer que ele vai sim receber um adiantamento. Ele vai sim participar do adiantamento. Se eu fiz isso, aí eu consigo vir movimentos, adiantamento de folha. Observe uma coisa interessante, que essas informações aqui, vocês vão ter na maioria dos campos. Ó, criar, empregados, movimentar, calcular, consultar, encerrar, excluir. E assim, a mesma função que ela tem aqui, ela vai ter em movimentos, folha de pagamento, criar. Aí, lógico, algumas têm outras opções a mais, mas é basicamente a mesma coisa. Se eu venho movimentos, folha de adiantamento e folha criar, é para criar meu adiantamento. Se eu venho movimentos, folha de pagamento criar, é para criar minha folha. Se eu venho movimentos, férias criar, adivinhe, é para criar as minhas férias. Então, a maioria desses campos aqui, se você entender o que ele é em adiantamento, você vai entender também o que ele é lá em férias, o que ele é em rescisão. Lógico, os outros campos, aparecem outros campos, só que a base você já vai compreender. Então, vou vir aqui, movimentos, adiantamento de folha de pagamento, criar. Criar. Opção mensal, ó, porque o pagamento é feito de forma mensal. Venho aqui, coloco o mês e ano em que eu vou realizar o adiantamento. Sequencial. Essa sequência é a numeração da folha. O mais comum é que as folhas só tenham um sequencial. Só que há empresas maiores, principalmente aquelas empresas que trabalham para tomadores de serviço, né, que tem aí tomadores de serviço, em que um tomador de serviço fala assim, olha, a minha folha de pagamento eu quero que seja entregue no dia 28. O outro não, a minha é só no dia 30. Então, para que eles não fiquem com algumas informações desencontradas, eles vão criando sequenciais, números de folhas diferentes. O tomador Vale do Rio Doce vai ser o sequencial 1. Então, sempre que eles forem criar a folha da Vale, eles vão colocar com aqui esse sequencial 1. Eles vêm e colocam. Isso vocês vão ver na criação de folha também, na criação de complementos. Eu venho aqui, coloco o sequencial 1. A data de pagamento desse adiantamento, olha só, ele vai ser pago dia 15. E aqui estão os setores. São os setores da minha empresa. Vou chegar aqui, posso... eu quero criar somente da matriz agora. Então, eu desmarco. Não, vou criar de todos, então deixa eu marcar. Então, vou vir aqui, vou avançar. E olha só, vou até afastar um pouquinho para o lado. Vocês estão vendo a quantidade de empregados que tem aqui. A quantidade de empregados que tem. Só que apenas 3 empregados estão aparecendo na minha folha de adiantamento. Por quê? Porque são somente esses 3 empregados em que aquela opção de adiantamento ela foi marcada. Viu? São somente esses 3 empregados. Então, venho, vou avançar. Lucas, e se eu não quiser levar todos? Vai que alguém eu coloquei errado. Eu venho aqui e desmarco. Eu não quero que esse empregado tenha adiantamento esse mês. Então, eu vim aqui, desmarquei a opção, e aí eu vou clicar aqui para avançar. Avançar, concluir, e ele vai o seguinte, ó, adiantamento de folha de pagamento criado com sucesso. Você deseja calculá-lo? Eu vou dizer que sim. E ele vai automaticamente criar o meu adiantamento, vai me dar a mensagem de cálculo concluído. Sempre que ele termina o cálculo, ele me dá a opção de exibir o relatório. Então, vou vir aqui. Ele já coloca o sequencial, já coloca o mês e ano, já coloca a data de emissão. Esses campos, estabelecimento, obra tomador, complementar, lotação e vínculo, são campos de filtro.
São filtros que o meu sistema tem. Por quê? Eu posso criar por setores, eu posso, digamos, criar uma folha completa com todos os meus setores. Mas o meu gestor pediu apenas a informação do setor administrativo. Lucas, manda aí para mim só a folha do administrativo. Então, você vem aqui, lotação, e marca somente aquela que você quer. Então, aqui são filtros. Tanto na parte de adiantamento, na parte de folha, na parte de rescisão, vocês vão ter esses filtros. É para que você possa ampliar ou para que você possa limitar o seu relatório. Temos aqui a aba de configuração, onde você pode estar implementando, incrementando informações aos seus relatórios. Só que a gente não vai trabalhar com isso agora, porque a gente vai trabalhar mais à frente, quando tivermos já somente com a parte de relatórios. Vou visualizar. Sempre que você for visualizar um relatório, o sistema vai perguntar se você quer encerrar essa folha. Ele pensa assim, rapaz, o Lucas criou essa folha bem aqui. Ele já está querendo ver os recibos. Se ele está querendo ver o recibo, eu imagino que ele já encerrou. Aí eu vou perguntar para ele se ele quer encerrar. Se eu clico OK, ele vai encerrar a folha e eu vou ver o meu relatório. Se eu clico em cancelar, ele vai deixar a folha aberta e eu também vou conseguir ver o meu relatório. A diferença é que se eu clicar em OK, ele encerra a folha e eu não vou conseguir adicionar informações nela. Não vou conseguir adicionar informações nela, a menos que eu volte, vá lá na parte de criação desse adiantamento e marque a opção de reabrir. Então, vou clicar aqui em cancelar e ele vai trazer, olha só, as informações do adiantamento. Está aqui o meu empregado, trouxe aqui o valor que foi adiantado e o percentual que foi adiantado. Eu vou fechar aqui, só para a gente voltar, e eu vou implementar o meu relatório. Vou adicionar informação. Vem aqui, ó, imprimir demonstrativo de cálculo. Para eu saber em cima de que esses 40% foram retirados. Vou imprimir a admissão também. Ok. Define como padrão. Pronto, olha só. 8.000, meu demonstrativo. E aqui, 40%. Se eu for pegar e aplicar 40% em cima de 3.200, 40% em cima de 8.000, vai estar lá 3.200. Vamos tirar a prova. 8.000 vezes 0,4. 3.200. Então, está aqui. O sistema já está fazendo o cálculo desse adiantamento para mim. Vou fechar. Depois a gente trabalha mais os relatórios, só para a gente comprovar. Então, olha só. Adiantamento criar. Eu vou criar o meu adiantamento. Adiantamento empregados. Vai mostrar todos os meus empregados que estão, eu boto mês e ano, que estão na minha folha de adiantamento. Então, sequencial. Vou dar OK. Traz aqui todos os meus empregados que foram para a folha de adiantamento. Caso 1229, lembrem que eu desmarquei lá aquele empregado com o nome teste, então ele não veio para cá. Traz todos os meus empregados. Eu posso incluir empregados na folha de adiantamento. Eu posso excluir empregados. Isso aqui é muito bom. A gente tem aquelas situações em que, vamos lá, eu tenho uma folha aí com 20 empregados, com 200 empregados, não sei. E eu já fiz. E de repente o pessoal lá da empresa me liga: ei, o Joaquim não entrou na folha de adiantamento. Aí você vai, olha, mas não tem nenhum Joaquim na empresa. É porque eu esqueci de falar que ele foi admitido no começo do mês. Para que você não tenha que vir aqui, pegar e excluir tudo que você já fez, apagar tudo que você já fez, o que você vai fazer? Você vai fazer a admissão do Joaquim, depois vem aqui movimentos, adiantamentos em empregados, e vai incluir apenas o Joaquim na folha, para que você consiga calcular, sem que tenha necessidade de apagar tudo aquilo que foi feito. Sem que você tenha essa necessidade. Ele vai servir aqui justamente para isso. E o mesmo se aplica à folha também. Movimentos folha empregados, você vai
ter essa mesma informação. Você vai ter essa mesma informação aqui para incluir ou excluir esses empregados. Vamos lá. Movimentos, adiantamento, criar a folha de adiantamento, movimentos, folha de pagamento, empregados, verificar quais os empregados, excluir ou incluir empregados, adiantamento, folha de pagamento, né? Adiantamento de folha, movimentar. Movimentar é para que eu possa alterar algumas informações, seja por meio de edição, seja por meio de inclusão ou exclusão de eventos. Os eventos são as nossas rúbricas, são os meus proventos, os meus descontos e os meus eventos de informação lá da minha folha. Eu tenho 3 formas de movimentar uma informação, de modificar uma informação, de incluir ou excluir. Por empregado, onde eu seleciono um empregado e vou incluir as informações para aquele empregado, é como se eu amarrasse aqui o empregado e fosse incluir tudo aquilo que eu julgo necessário para ele. A outra forma de movimentação é por evento, onde eu seleciono o evento, eu amarro o evento e depois eu vou só buscando os empregados que eu vou ter aquele evento. Por estabelecimento, lotação ou cargo, já é uma movimentação em lote, onde vamos imaginar o seguinte, que juntamente com o adiantamento, eu queira lançar, não sei qual que é a informação aí, vou dizer que eu vou lançar um bônus com o adiantamento. Para que eu não tenha que incluir um a um, para que eu não tenha que incluir um a um, eu venho e lanço em lote. Eu coloco essa informação aqui em lote. Consigo jogar para vários empregados ao mesmo tempo. Vamos imaginar que eu quero lançar R$50 para todo mundo. Então, eu venho por estabelecimento e jogo para todo mundo. Então, são essas informações. Calcular, como o nome sugere, é justamente para eu calcular esse adiantamento. Imaginemos que eu fiz movimentações e agora eu quero calcular. Então, eu venho aqui, calcular, e vou calcular esse adiantamento. Consultar é para que eu possa visualizar de maneira prévia a informação desse empregado, sem que eu tenha necessidade de ir até os recibos ou até a listagem. Encerrar é quando eu já terminei o meu procedimento, já terminei o meu adiantamento e eu quero encerrar. Para quê? Para que ninguém possa fazer exclusão, para que ninguém possa informar alguma coisa. Então, eu venho aqui e clico em encerrar. Excluir, quando eu quero excluir essa folha que eu criei e reabrir quando eu já fiz o encerramento. Detalhe, se a folha está encerrada, movimentos, folha encerrar, 12 de 2020, eu encerrei, olha só, sequencial 1, encerrar, sim. Se eu encerrei, agora eu vou tentar aqui movimentar. Opa, 12, 20. Olha o que ele me diz. Folhas não criadas ou encerradas para esse mês-ano. Então, ele não deixa eu fazer absolutamente nada, nem incluir, nem excluir empregados, lançar algo, nada disso. Por quê? Porque ela está encerrada. Se eu for excluir 12 de 2020, mesma coisa, folhas não criadas ou encerradas para esse mês-ano. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu venho aqui, movimentos, folha de pagamento, reabrir, coloco o mês e ano daquela folha que eu vou reabrir, coloco sequencial, clico em OK, reabrir folha de pagamento sim, e aí, com isso, eu consigo agora excluir, consigo movimentar, consigo calcular essas informações. Então, a gente não vai trabalhar muito essa parte de movimentar, calcular aqui, porque eu acho mais interessante a gente trabalhar na parte de folha de pagamento. Quando nós estivermos criando aqui a nossa folha, lançando as nossas informações. Então, tá aqui. Vamos lá. Com relação a essa parte de adiantamento, vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Tranquilo, né?
Não é tão difícil, não. Não, É não, só a não. atenção. Sim, sim, exatamente. Não é tão difícil. E assim, nem todas as empresas trabalham com adiantamentos. Na verdade, somente algumas empresas maiores trabalham, Lá na outras não empresa eles trabalham. trabalham, né, com adiantamento. Né? Então, geralmente todo dia 15. É o quê? Lá é um percentual que é pago, é? Rapaz, eu não sei, porque geralmente eu só pego a folha já só para mim escanear e passar para o computador. Nunca reparei qual Entendi, é o percentual, não. entendi. Mas geralmente é um percentual. Inclusive, algumas convenções coletivas, elas já trazem estipulado qual o percentual mínimo e máximo que podem ser adiantados ao empregado. Até para que a gente sabe, né? Geralmente nem todo mundo tem um bom planejamento financeiro. E o salário do empregado é vou colocar R$ 1.000, né? É abaixo do salário mínimo, mas como o empregado é meu, eu decido qual é o salário dele. Então, se eu coloquei R$ 1.000, o pagamento do empregado, né? O salário dele, e aí, dia 15, eu pego e adianto 80%. São os R$ 800. R$ 800. Como em cima de adiantamentos não podem haver descontos, não pode ter desconto de INSS, não pode ter desconto de imposto de renda, nem nada, os meus descontos vão ficar somente para quando eu pagar a folha, lá no fim do mês. Aí eu adiantei R$ 1.000 salário dele, adiantei 800, sobrou só 200. Desses 200, eu vou já descontar, vamos imaginar aí, R$ 80 de INSS, sobrou só 120. Você acha que ele vai conseguir ter o controle disso tudo, sendo que até dia 15 ele recebeu 800? Ele vai ficar do dia 15 até o dia 20 apenas para depender de R$ 120? É um pouco complicado, né? Porque a gente sabe que com dinheiro na mão a gente vai acabar gastando. Aí, nesse caso, as convenções pegam e para proteger o empregado, né, proteger ali o empregado, elas estipulam que o máximo é tanto por cento e o mínimo é outro percentual. Tranquilo? Geralmente eu vi lá R$ 400 que eles recebem. É o valor Pronto. que sempre aparece. Porque talvez seja, provavelmente lá é Sindicato do Comércio. Então, deixa eu ver aqui, 1.194,65, que é o salário do comércio hoje. Algo mais ou menos em torno disso daqui, né? 477 por aí. Por aí. Esse Pronto. valor Então, mesmo. então é 40% que eles adiantam mesmo. Tranquilo. Beleza, show de bola, show de bola. Então vamos lá. Movimentos de adiantamento, tudo tranquilo, né? Tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, a gente começou um pouco tarde, mas até por uma questão de horário mesmo, a gente pega, faz uma pequena pausa agora, pausa rápida mesmo, de no máximo 15 minutos, 10 a 15 minutos, porque 3h40 já é o horário do lanche. Então a gente pega, lancha e já já a gente retoma para a gente já pegar a parte de folha, viu? Tá bom.
Eu não estou escutando nadinha. Não era para tu escutar mesmo, não, porque eu tô pelo celular e eu tinha marcado o áudio só do computador. Ah, tá. Eu falei, oxe, assim, pra mim fica difícil, né? Aí, enfraquece mesmo a amizade. Vamos lá. Então, olha só, só para a gente recapitular. Com relação à parte de situações, você conseguiu compreender como é que a gente faz, né? Por que a gente faz dessa forma os históricos, ao invés de simplesmente editar? Com relação ao adiantamento, você também conseguiu entender qual o processo, como faz a criação? Sim, entendi tudinho. Não... Ei, Sim. deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar, fica à vontade. Eu estava fazendo algumas coisas lá no serviço e Sim. eu percebi que, por exemplo, tu sabe que o 13º tinha que ser pago até o dia 30 de novembro, né? É o último Isso. dia para pagar. A primeira parcela do 13º, o adiantamento que a gente fala, ele tem que ser feito até o dia 30 de novembro. Certo. É o dia 30. A segunda parcela, ou parcela final, ela deve ser paga até o dia 20 do 12. Inclusive, a orientação é que não seja paga a parcela de 13º, a segunda parcela, no caso, antes de dezembro. Porque se a gente for ao pé da lei, lá vai te dizer o seguinte, que o salário, né, a gratificação natalina, o 13º e tal, ele tem que ser pago com base no salário contratual de dezembro. Certo. Aí eu perguntei para as meninas lá, elas ainda não tinham recebido o 13º. E isso foi dia 5 de dezembro. Elas não tinham recebido nem a primeira parcela. E eu vi que quando eles vão pagar alguma coisa, ou fazer alguma liquidação lá, eles botam data de um dia passado. Muda toda a data atual, eles colocam Entendi. a passada. E pode? Não, não deveria. Isso é para maquiar. Entendeu? Ah, sim. Entendi. Não deveria. O certo é que você pegue o pagar. Até porque, numa eventual fiscalização, hoje eles não vão mais atrás do recibo, né? Do recibo. Porque eu posso assinar um recibo com qualquer data. O que eles vão atrás? Da movimentação bancária. Então, como é que você diz que pagou o Lucas dia 30, sendo que aqui no teu extrato bancário, a transferência está como data do dia 5? Entendeu? Então, Entendi. hoje, beleza, eles olham os recibos, eles querem recibos assinados e tal, e nem todos os fiscais olham isso, mas principalmente as transferências, entendeu? Principalmente as transferências, eles olham para saber se realmente foi pago na data que deveria ser pago. Então, não é correto não, viu? Isso de pagar o dia, porque assim, a primeira parcela não é um salário,
ela é uma parcela de 13º e ela tem que ser paga com a data correta, 30/11, no máximo dia 30/11. Não, como é dia 30, eu vou deixar para pagar quando for pagar o salário do mês. Não, tá errado. Tá errado. Aí que tá, eles atrasaram até o 13º, que dirá o salário do povo. Aí enfraquece a amizade, viu? É complicado, né? Mas é assim mesmo, infelizmente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lenac, tranquilo? Tranquilo aqui, só ouvindo aqui vocês aqui. Eu aqui na tentativa aqui de estar mandando aqui mensagem pelo bate-papo, só que não estou conseguindo, né? Desde faz horas, desde o início da aula, para dar uma boa tarde para vocês. Estranho, meu amigo. Realmente não tem nada aqui, não. Não tem nada. O bate-papo aqui, ele aparece como se ele coloca assim, ó, você não é mais um participante. Acho que é porque tu tinha saído. Mas é que eu não consigo mandar mensagem. Eu já entrei, já saí de novo. Já Estranho. entrei novamente para ver se voltava ao normal, né? Estranho. Quem sabe na próxima... Mas fique à vontade, pode falar aí. Não, eu queria só dar boa tarde para vocês aí. Ah, sim. Boa tarde. Boa tarde, tranquilo. Tá um pouco corrido por aí, né, Lenac? Demais, professor. Final de ano, sim, é complicado, viu? Sim, não, eu entendo. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Como eu estava falando, né, a gente trabalhou aqui o adiantamento. E aqui a gente vai trabalhar a parte da folha. Como eu já havia falado, as mesmas informações que a gente tem aqui, nesses mesmos comandos que eu tenho aqui também. Então, quando eu vou criar minha folha, eu venho movimentos, folha de pagamento, criar. Para que com isso eu pegue e consiga criar a minha folha de pagamento. Assim como eu tenho aqui, movimentos, folha de pagamento, empregados. Movimentos, folha de pagamento, empregados. E aí eu vou verificar todos os empregados que tem na minha folha para que eu possa incluir ou excluir, né, empregados da folha, também como os empregadores. Quando a minha empresa está aderida ao E-Social, eu consigo vir aqui e colocar tanto os empregados como os sócios numa só folha de pagamento. A mesma coisa com relação a movimentar. As 3 formas que eu tenho de movimentar para que eu possa incluir ou excluir empregados. Calcular a minha folha de pagamento, quando eu termino de fazer essas movimentações, consultar para que eu possa ver apenas eu tenho uma prévia de como vai ser a folha do empregado, e encerrar para caso, finalizei a minha folha, quero encerrar. Eu venho aqui, encerrar, excluir, reabrir. O monitorar cálculo, ele é para a seguinte situação. Eu tenho uma folha de pagamento um pouco grande, tenho lá meus 100 empregados, 50 empregados e por aí vai. E estava calculando a folha, de repente o notebook descarregou, ou a máquina travou e eu tive que dar um Ctrl Alt Del, ou então cliquei com o dedão lá
caiu energia, e não era notebook, era um PC, não tinha no break, não tinha nada. Aí o que acontece? A folha ficou ali travada. Para que eu não tenha que pegar, refazer toda a minha folha, né, excluir, criar novamente, eu venho na minha tela de monitorar cálculo, coloco o mês e ano, e ele vai me mostrar até onde a minha folha foi calculada e onde ela parou. Para quê? Para que eu possa retomar o cálculo a partir dali. Já pensou? 2.000 empregados. Foram calculados 1.099. 1.999. E por conta de um empregado ter que pegar e excluir a minha folha, é totalmente inaceitável. Então, o meu monitorar cálculo é para essas situações que eu tenho folhas mais extensas, em que aconteceu algo fora do comum e eu quero saber onde a folha parou para que eu possa retomar, sem prejuízo ao que eu havia feito anteriormente. Então, aqui que eu uso monitorar cálculo. Vou pegar logo aqui, vou criar uma folha para a gente. Ó, movimentos, folha de pagamento, criar. Eu sempre digo que é de fundamental importância eu fazer algumas apurações antes de criar a minha folha. Primeiro, né, que eu sempre digo, é bom você ter um checklist. Você pode pegar esses padrões da internet e adaptar também para a sua realidade. Então, checklist, verificar. Primeiro, questão das admissões. Não era para acontecer eu ter que verificar a admissão no fim do mês. Não era. Mas a gente sabe que, infelizmente, alguns empregadores não trabalham dessa forma, né? Fazer o quê? Então, vou checar as admissões, checar demissões, né? Se teve admissões, teve demissões, os afastamentos, né? Os atestados, licenças por motivo de doença, por acidente de trabalho, licença maternidade. Vou também fazer a checagem da minha folha de ponto, para que aí eu consiga ver quantidade de faltas, quantidade de atrasos, horas extras, questão também de banco de horas. Tudo isso eu preciso pegar e avaliar para que eu possa vir aqui confeccionar a minha folha de pagamento. Por quê? Porque essas são informações que têm um impacto direto na minha folha. Pode ser que o empregado tenha sido afastado e aí eu estou gerando a folha dele normal, então isso vai dar divergência lá na Previdência. Então são informações que eu tenho que verificar antes de criar a minha folha. Mensal, porque lá no cadastro nosso empregado a gente colocou que o período de pagamento era mensal, mês e ano da folha, o sequencial dessa folha está aqui, ó, sequencial dessa folha, e aqui a data de pagamento da folha. E o período que ele vai levar em consideração para a criação dessa folha. Olha só, o sistema ele sugere como data de pagamento o último dia do mês. Só que é apenas uma sugestão. Se você realmente trabalha conforme aquela questão dos 5 dias úteis, né, à frente para poder pagar a folha, você pode vir aqui e alterar 05, 01, 21. Pode fazer dessa forma tranquilamente. Ou então, pode deixar para que fique mais fácil a conferência das informações. Então, 31/12, no 12. Novamente aqui, os nossos setores. Então, tá aqui os nossos setores, né? Tudinho, matriz, filiais, os departamentos. Eu vou clicar em avançar. Ele vai trazer todos os meus empregados que estão aptos, né, para a folha de pagamento. Então, aqui 16 empregados. Caso eu não queira que alguém não vá para a folha, eu venho aqui e desmarco ele. Então, eu vim aqui, coloquei as informações, olha só. Se alguém tem outra folha de pagamento no período, geralmente ele vai trazer aqui com esse símbolo de bloqueado, como indisponível. Tá aqui, vim, coloquei, vou clicar para avançar. Ele vai dizer que a folha já tem as informações necessárias e eu vou clicar para concluir. Ele diz o seguinte, olha, folha de pagamento criada com sucesso. Deseja calculá-la? Se eu disser que sim, ele vai pegar e vai criar minha folha e já vai calcular essa folha.
Em situações em que eu não tenho movimentação de folha, que eu não tenho falta, nem nada para lançar, isso daqui já seria o suficiente. Em outras situações em que eu não tenho, né, em que eu tenho folha, atestados, etc., eu geralmente digo para não calcular. E eu vou movimentar, vou lançar faltas, vou lançar comissões, vou lançar os descontos, e só depois é que eu faço o cálculo da folha. Mas aqui, para a gente poder até avançar e depois voltar, eu vou dizer que sim. Ele vai pegar, vai fazer o cálculo lá da minha folha de pagamento. Ele está pegando, está calculando, tudinho. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui numa hipótese em que essa folha não tenha nada para ser lançada. Pegou, cálculo concluído. Vou dar um OK. Existe mensagem sobre o cálculo? O sistema, quando eu crio a minha folha, ele traz informações de férias que estão vencendo nessa competência, empregados que estão afastados estão com previsão de retorno para essa competência, empregados que têm o contrato de experiência vencendo na competência, e assim vai. Ele traz uma série de mensagens. Eu vou visualizar. Ó, ele está só informando aqui que esses empregados não têm férias criadas. Trouxe aqui informação de que não foi informado o plano de saúde de um empregado. São advertências, não são erros. Eu vou clicar para sair. Pronto. Semelhante ao que acontece com o adiantamento, no momento em que eu crio a minha folha e coloco para calcular, ele dá a opção de visualizar o relatório. Eu vou dizer que sim. Ele vai direcionar lá para o relatório. Vai direcionar lá para o relatório. E eu só venho aqui e visualizar. A mesma coisa, OK? Cancelar. Eu vou cancelar. Olha só, ele pegou, já criou a minha folha, já trouxe aqui as minhas informações, olha só, tudinho. Pessoal, só porque tem alguém me ligando aqui, eu vou só conferir aqui só uma informação do conectividade, rapidinho, só para eu passar para ele e dizer se eu tenho ela ou não. Só para passar. Tá bom. É jogo rápido aqui. Tenho não. Era só um certificado digital que ele estava checando. Deixa eu só informar aqui a ele. Pronto, então vamos lá. Olha só, aqui é a visualização da minha folha, né? Aqui é a minha listagem de pagamento, a minha listagem de folha, que vão aparecer todos os meus empregados, com todas as informações, informação de desconto, etc. e tal. Como aqui é uma base de teste, não se apeguem aqui aos valores ainda não. Primeiro a gente vai entender a mecânica, para depois a gente processar realmente uma folha. Eu vou pegar, como eu falei, vou passar para vocês uma base de demonstração com diversas situações, diversos empregados, valores e tudo mais. Vou fechar aqui. Então, aqui eu pego e consigo criar a minha folha. Aí vamos lá nas mesmas opções do adiantamento. Empregados, onde eu pego e vejo os empregados que estão na minha folha, olha só. Está aqui, os meus empregados. Movimentar, pronto. Aqui que eu queria trabalhar com vocês. Movimentar é quando eu quero incluir e excluir informações da minha folha. Movimentos, folha de pagamento, movimentar por empregado. Movimentar por empregado, eu coloco o mês e ano que eu estou trabalhando, sequência de folha, e venho aqui e seleciono o meu empregado. Selecionar a Amanda. A gente está trabalhando bastante com a Amanda. Seleciono. E venho aqui, ó, novo. E posso, ó, observem que a Amanda está bem aqui, está amarrada, né? Eu venho e seleciono. Os meus eventos são as minhas rúbricas, as minhas verbas, ou os meus descontos de folha. Eu quero lançar uma falta para a Amanda. Aqui não é o evento padrão, não. Tem outro evento de falta aqui. Pronto, 321.
Olha só. Selecionei o evento. Vocês vão observar que eu tenho aqui a quantidade de dias e tem a opção de cálculo manual. Quando eu marco cálculo manual, seja em qual for o evento, né, em qualquer evento que seja, eu estou desprezando a fórmula padrão do evento, estou desprezando a fórmula padrão para eu definir tanto a referência quanto o valor que eu quero. Ah, eu coloquei aqui para calcular 5 faltas, só que o valor que o sistema calcula, eu vou dizer corretamente, o sistema está calculando 150. Só que o cara falou que não é para descontar 150, é para descontar só 100 do empregado. Ele faltou 5, mas ele quer descontar só 100. Aí, nesse caso, eu marco o cálculo manual para desprezar a fórmula do evento e eu definir o que eu quero. Aí eu marco o cálculo manual. Mas não, eu quero realmente que o sistema calcule. Aí eu venho aqui, clico a quantidade de dias que eu quero, vou dar um OK. Olha só. Ah, ela teve falta, só que ela também teve comissões. Eu vou clicar em novo, olha só, clico em novo e coloco o evento de comissões. E venho aqui e vou dizer o valor dessas comissões. Coloquei aqui R$1.000 de comissões, vou dar um OK. Depois que eu faço tudo isso, eu vou clicar para calcular. Aí o sistema vai pegar e vai calcular para mim. Pronto, o sistema calculou. Notem, né, que ele tem aqui um valor exorbitante, alguma informação no cadastro dela que eu tinha feito como teste. Vamos considerar isso aqui. Só que também vai ser interessante porque eu ensinei como excluir informações. Só que agora, como saiu isso daqui, eu quero excluir. É o evento 090. Então, eu vou pegar aqui e vou excluir. Ó. Vou voltar. Vou dar um novo. Vou dar um novo. E vou colocar. Ah, eu quero zerar o evento 090. Eu coloco ele aqui. Marco o cálculo manual e vou clicar para zerar. Vou clicar para zerar. Então, olha só, venho aqui, ó, marquei ele, marquei cálculo manual. Lembrem que eu desprezo toda e qualquer fórmula para lançar o que eu quero. Marquei cálculo manual, coloquei 0, vou dar um OK. Aí agora eu venho aqui e clico para calcular. Pronto, olha só, ele já zerou o meu evento 090, mas, opa, tem outro evento aqui bem exorbitante. Eu quero zerar esse evento também. Vou fazer a mesma coisa. Vou sair, evento 390. Vou sair, novo, 390, marco o cálculo manual, valor e coloco zerado. Vou calcular. Observem que na movimentação eu estou tanto incluindo como eu estou excluindo informações. Agora vamos lá analisar a nossa folha. O salário dela, R$8.000, que a gente fez a alteração. Aqui eu incluí as comissões, aqui o valor de R$1.000, e a legislação me diz que quando eu tenho horas extras, quando eu tenho comissões, quando eu tenho, né, horas 100%, quando eu tenho também produtividade, que são remunerações variáveis e coincidência de INSS, FGTS, Imposto de Renda, eu também tenho que adicionar a elas o descanso semanal remunerado, que no caso é o domingo, que compõe o salário do empregado. E o sistema já fez o cálculo aqui para mim de forma automática. Eu coloquei aqui comissões e o que ele faz? Ele pega o valor dessas comissões ou dessas horas, divide pela quantidade de dias úteis do mês, e multiplica pela quantidade de dias não úteis, que é justamente para dar ao empregado um acréscimo. Se eu clicar aqui, ele já mostra o cálculo que ele faz. Olha, já leva em consideração aqui. Ele pega, divide pelos dias úteis, 23, e multiplica pelos não
úteis. Os não úteis. Oi, pode falar. Isso daí por os feriados, né? Isso. É obrigatório toda empresa pagar o descanso semanal remunerado, é? Não, né? Se tiver horas extras, se tiver comissões, sim. Em cima das remunerações variáveis, sim. Se o empregado só tem salário base, só recebe salário normal mesmo, dentro desse salário normal que a gente fala, já está incluído os DSRs, né? Porque já está incluído os domingos e feriados, viu? Porque, tipo, é como se, olha, ele foi contratado para trabalhar todos esses dias, então 30 dias, né, entre aspas, e se um mês tem só 25 dias úteis, se um outro mês tem só 23 dias úteis, ou só 20 dias úteis, o salário dele não altera. Ou seja, o descanso já está incluído lá no salário dele. Agora, como ele tem remunerações variáveis, se ele tem hora extra, seja ela 50% ou 100%, se ele tem comissões, se ele tem produtividade, tem que ser pago o DSR em cima, viu? E para aqueles que trabalham por escala? Por escala, já vem incluso também o tem DSR, mas aí, se ele tem adicional noturno, se ele tem, posso até estar enganado, mas se eu não me engano, no caso de intrajornada, acho que intrajornada talvez também tenha incidência DSR. Mas se ele tem essas remunerações variáveis, é para ter também. Só que aí o cálculo deles é a mesma coisa. Tipo, tem algumas diferenças para quem é jornada 12/36, que é quem trabalha por plantão, né? Quem trabalha por escala. Mas é basicamente a mesma linha de raciocínio. Se ele só recebe o normal do mês, sem essas variáveis, já está incluso o valor do DSR. Agora, se ele tem hora extra, se ele tem adicional noturno, tem que ser pago o DSR em cima disso daí, viu? Entendi. Vamos lá, dando sequência aqui. Olha, ele já trouxe aqui, como eu falei. Lembra do nosso adiantamento? Aquele que a gente tinha criado, que a gente configurou? Ele já trouxe aqui, ó. Como eu já adiantei para esse empregado o valor de 3.200, não tinha como eu pagar esses 8.000 sem descontar o que eu já havia adiantado. Então, o sistema já pegou e já trouxe na forma de compensação. Eu adiantei, agora eu estou descontando aquilo que eu adiantei. E com isso, olha só, o sistema já calculou de forma automática o meu valor de imposto de renda, já calculou também aqui o meu valor das faltas, e também o meu evento de plano de saúde. Eu não sei o que tem no cadastro dessa empregada diferente, que ele não trouxe em INSS, mas aí depois a gente olha direitinho. Mas ele já traria aqui também o valor do INSS. Deixa eu só olhar aqui o que tem de diferente, para que ele não tenha trazido o valor de INSS. Deixa eu só olhar aqui. Acho que só zeraram mesmo de forma manual. Mas beleza. Desconsidera só a questão do INSS. Depois, quando a gente for criar novamente, eu já vou pegar uma empresa ali que está mais organizadinha. Que foi só a questão mesmo de ter mudado de máquina. E aí eu vim aqui, ó. Ele já trouxe as informações. Então, o sistema ele já pega e já faz todos esses cálculos de forma automática. Bastou que eu lançasse as minhas informações e o sistema já fez o cálculo dele. Já trouxe, né, os valores da CIE, já trouxe o valor de imposto de renda. Se eu clicar aqui, ele pega e mostra a mim qual
a base que ele está utilizando, por que ele chegou a esse valor. Então, ele tem uma memória de cálculo. Viu? Então, assim, o sistema consegue pegar, trazer todas essas informações, fazer todos esses cálculos de maneira automática. Aí fica bem tranquilo mesmo. Vou clicar aqui em sair. Lucas, e o recibo desse empregado? No dia que eu vou olhar, eu faço em movimentos e eu checo em relatórios. Faço em movimentos, checo em relatórios. Vou ver aqui, ó, relatórios, folha, listagem, que é aquela que a gente olhou, com todas as informações, e tem o recibo. Clico em recibo, coloco mês e ano, sequência. Se eu quiser, eu posso pegar todos os empregados, se não, posso pegar só um. Vou pegar somente ela aqui, 29. Vou só aqui colocar para vir 2 recibos por folha. Olha só. Pronto. Já trouxe aí. Já trouxe as minhas informações, já trouxe o meu recibo. Tudinho. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, já sei fazer. Show de bola, show de bola. Então, assim, aí aqui não é tão complicado, não é tão difícil, viu? E eu tenho aqueles outros campos que a gente já conhece. Ó, campo de movimentar, tudinho, calcular, para eu calcular essa folha novamente. Eu venho aqui, ó, calcular, coloco 12, 20, sequencial e clico para calcular. Ele vai iniciar o cálculo. Consultar, que eu pego, coloco aqui, seleciono meu empregado, olha só, e ele me traz uma prévia. Assim que eu tenho a necessidade de ir lá para o recibo. Ó, vou pegar aqui. Ó, ele já traz uma prévia aqui. Se eu quiser já de imediato aqui ver o recibo, basta eu clicar aqui, que ele já vai direcionar para lá. Já vai direcionar para lá. Ó. Recibo, ele já me leva direto para o recibo. Tranquilo? Tranquilo. Show de bola, show de bola. Então, assim, para não prolongar muito, e para que a gente possa depois também trabalhar um pouco mais na aula seguinte, eu acho que hoje a gente consegue ficar por aqui. Na nossa próxima aula, eu já vou entregar para vocês uma base já com mais empregados, para que a gente possa fazer praticamente esse mesmo processo que a gente fez aqui, para que a gente possa também criar folhas, viu? Tranquilo? Eu aproveitar que eu vou botar essas informações no notebook para ir acompanhando, que às vezes é muita coisa, não dá para fazer. Sim, eu sei. Tranquilo. Pois é, então a gente dá uma pausa aqui e a gente já continua na nossa próxima aula. Tudo bem. Beleza, então. Como será, professor? Próximo. Eu vou olhar aqui na agenda e eu posto para vocês no grupo, viu? Mas Tá se eu não me bom. engano, tá para amanhã. Pois tá. Boa tarde, então. Boa Até a tarde. Tchau, próxima. tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.